Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O título da nossa mensagem nesta manhã é A Razão da Minha Dor. A Razão da Minha Dor, Salmo 77. Vamos ler juntos. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite, estendo as minhas mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Versículo 5. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Versículo 10. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Amém. Amém. Apenas até esse versículo. Vamos dar continuidade ao nosso salmo ao longo da mensagem. Nós sabemos que estamos no livro de Salmos. O que nós sabemos sobre o livro de Salmos? Eu quero ouvir de você. O que nós sabemos sobre o livro de Salmos? Davi é o maior autor do livro de Salmos, verdade. Temos diversos autores. Este salmo, Salmo 77, é salmo de Asaf, que era o responsável pela música, ele era sacerdote do Senhor. Nós temos salmos de Moisés. Nós temos salmos de diversos autores diferentes. O que mais sabemos sobre o livro de Salmos? Mais nada? É isso. O que são os salmos? São cânticos, são canções, são formas de louvor, como nós cantamos na igreja hoje. Salmos são cânticos que eram apresentados a Deus, é como um grande inário. São 150 hinos, 150 canções, 150 louvores. Onde se encontra o livro de Salmos? Novo ou Antigo Testamento? Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre o quê? Fala sobre a criação, fala sobre as profecias a respeito de Jesus. O livro de Salmos nos conta a história dos reis de Israel. O Antigo Testamento nos conta a história dos reis de Israel, dos juízes, dos profetas, nos conta sobre o exílio babilônico, mas toda a Bíblia. Se nós pudéssemos pegar a Bíblia e espremer em uma palavra, essa palavra é Jesus. Nós começamos a Bíblia, Gênesis capítulo 1, no princípio, no início de todo o tempo, Deus falou, haja luz. E João, capítulo 1, me diz que Jesus, ele era o verbo, pelo qual tudo que foi criado. Então, quando Deus diz, haja luz, essa palavra, esse verbo, é o próprio Jesus que cria todas as coisas. Do Gênesis capítulo 1 ao último versículo de Apocalipse, Jesus. Tudo é sobre Jesus. E aqui nós temos um salmo muito dolorido. O salmista aqui, Asaf, ele começa a dizer, eu clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite eu estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar.
Nós temos um livro na Bíblia, que é um livro literalmente de choro. O livro de Lamentações, do profeta Jeremias. E esse livro ele se encontra historicamente quando Jerusalém estava sitiada, pronto a ser tomada pelo Império... não, Romano Novo Testamento. Babilônico, muito bom. Nós temos o reino de Israel, o reino do norte, foi tomado pelo Império Assírio. Lembre-se que o A vem antes do B. Tá? E Judá, ou a parte da Judéia, foi tomado, o reino do sul, foi tomado pela Babilônia. Então nós temos aqui um momento de choro, um momento de dor. E a verdade é que todos nós passamos por momentos de dor. O crente muitas vezes tenta se passar por super-herói. O crente muitas vezes, está tudo bem? Está tudo bem. Tem gente que você pergunta, você está bem? Melhor do que mereço. Verdade, mas isso não significa que nós não venhamos a passar por dor. A verdade é que todos doemos, todos sofremos, todos choramos. Angústias, elas fazem parte da vida. Não é porque eu sou crente que eu não passo por dores. Não é porque eu creio em Jesus Cristo que eu não passe por angústia. Não é porque, eu creio em Jesus, não é porque eu sei que eu vou para o céu, não é porque eu sei que Deus é maravilhoso, que eu não passe por tristezas, que eu não passe por choro. Se eu perguntasse aqui, se fosse por uma questão de levantar de mãos, quantos de nós estão preocupados ou passaram a semana com preocupação sobre alguma coisa? Provavelmente todos nós levantaríamos a mão. Todos nós sempre estamos a passar por algum momento de angústia, choro, dor, preocupação, ansiedade. Ora, Jesus nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas a gente luta com isso. Todos nós lutamos com as angústias. Todos nós lutamos com a dor. A Bíblia mesmo declara que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A Bíblia nos diz, você vai chorar e está tudo bem. No Passion desse ano, o Passion é uma conferência que acontece anualmente de jovens de 17 a 25 anos nos Estados Unidos. Esse ano eles reuniram 65 mil jovens num estádio em Dallas, no Texas. E Louis Giglio, que é o pastor responsável por esse evento, há 29 anos ele está à frente desse movimento. E eu já fui muito abençoado pelo Passion, já tive diversas oportunidades de estar no Passion quando fizeram no Brasil, quando fizeram nos Estados Unidos. Já levamos a nossa igreja, os jovens da nossa igreja do Rio de Janeiro, para participarem da conferência em Atlanta em 2012 e 2013. E é um homem que eu admiro, um homem que eu gosto das pregações e que eu sei que Deus fala através dele, porque eu já fui muito abençoado. E foi muito interessante porque esse homem lutou por muitos anos da sua vida com síndrome do pânico, com ansiedade profunda. Por anos da sua vida ele achou que seu ministério fosse morrer, porque ele não conseguia subir num palco para falar para as pessoas. E esse ano ele trouxe figuras de linguagem, de flechas, na aljava de um guerreiro. Nós sabemos que o Senhor nos envia, mas tantas vezes nós colocamos dificuldade para Deus nos enviar. Nós nos vemos como flechas partidas, como flechas quebradas, como flechas defeituosas. Talvez você pense na sua vida hoje, eu sou grato a Deus por isso, isso e isso. Mas essa situação, isso que acontece. Mas as minhas finanças, mas o meu filho, mas o meu casamento, mas a minha vida com Deus, a minha própria secura espiritual, a minha falta de intimidade com o Espírito Santo. Muitas vezes nós nos vemos como flechas partidas, como flechas quebradas, como flechas defeituosas. E a Bíblia diz, that's okay. Tudo bem, você pode chorar. Tudo bem, você não é perfeito. Tudo bem, você não é o super-homem. Tudo bem, você vai se cansar. Tudo bem, você vai ficar triste. Tudo bem, vão partir o seu coração. Tudo bem, algumas situações da vida realmente vão doer. Jesus nos disse isso. Nessa vida tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então sim, o choro pode persistir. Eu gosto dessa versão da NVI,
Porque muitas vezes nós conhecemos a versão de Almeida que diz que o choro pode durar uma noite. Uma coisa que dura uma noite é simplesmente o período em que ela dura. Agora, quando persiste, é porque você tenta parar, mas a tristeza vem de novo. Você tenta se alegrar, mas a tristeza vem de novo. Você, como o salmista que diz, você tenta lembrar dos feitos do Senhor, você estende suas mãos, Senhor, onde o Senhor está, mas o choro persiste, o choro persiste. Mas mesmo com a persistência da dor, mesmo com a persistência do choro, de manhã irrompe a alegria. Então, querido, preste atenção, se você precisa chorar, chore. Se você precisa esvaziar a sua alma diante de Deus, faça, chore, mas a noite precisa passar. Tem muita gente que passa a vida inteira na dor, a vida inteira no sofrimento. Não é isso que Deus tem para a tua vida, não é isso que Deus quer para nós. O salmista escreve, mesmo quando eu andar pelo vale da morte. Não construa a tua casa no vale. Não construa a tua casa. Não faça da tua identidade o coitadinho de mim. Não faça da tua identidade, eu sou menos na casa de Deus. Eu sou menos perante as pessoas. Não é. Chore, mas a noite precisa passar. Chore, mas não deixe de crer. Chore, mas não deixe de crer. Tem muitos dias que eu venho aqui à casa do Senhor e eu me deito aqui nesse altar e eu choro. Eu oro, eu choro e me apresento diante de Deus. Eu lavo o meu coração na presença do Senhor. Já aconteceu de pessoas pedirem, pastor, posso ir à igreja orar? Claro. Igreja é para isso. Chore, mas não deixe de crer. Chore, mas a noite precisa passar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, versículo 4, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. O vale da sombra da morte. Alguma vez você se viu numa situação que você teve medo? Alguma vez você se viu numa situação em que você temeu pela sua vida? Certa vez eu estava nos Estados Unidos, eu tinha 18 anos, estava de visita, eu e minha irmã, estávamos na casa dos meus avós, e fomos sair com os amigos nossos. A minha irmã foi no carro das meninas, todos crentes, todos da igreja. Nós fomos a Miami. Minha avó morava coisa de 40 minutos de Miami, na raio, pela autoestrada. E eu fui sozinho no outro carro, e eu me perdi. E eu caí num local, que eu vou te falar que parecia que eu estava naquele filme do Eminem, o 8 Mile. Eram os galões de gasolina pegando fogo, e aquelas gangues, e as armas aparecendo, e os cordões no pescoço, no peito, né, das pessoas. E eu tive medo. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Eu tive medo ali naquela situação, eu tive medo pela minha segurança. Aconteceu numa outra situação, no Rio de Janeiro aconteceu algumas vezes, mas aconteceu numa outra situação nos Estados Unidos, em que eu fui ao Walmart de noite, numa sexta-feira eu fui comprar pizza e refrigerante para mim e para minha esposa, para a gente ter um date night em casa. E uma gangue fecha a rua, e eles vão de carro em carro procurando uma pessoa com os armamentos, com máscaras, daquele filme V de Vingança, e eu tive medo. Existem momentos na nossa vida em que nós temos medo. Existem momentos que são aterrorizantes. Mas não deixe de crer. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Parece contraditório. Parece difícil, pastor. Como assim? Eu estou no vale da sombra da morte, mas eu não temerei perigo algum? Por quê? A tua vara e o teu cajado me confortam. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, Deus nos oferece conforto. Mesmo no momento em que a morte se apresenta para nós, Deus nos oferece conforto. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela, há conforto divino aqui hoje. Há conforto divino para a tua vida hoje. Há conforto divino para a tua vida hoje.
Asaf continua a perguntar, o meu coração medita e o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou a sua compaixão? Querido, nós não estamos falando aqui de uma pessoa descrente. Estamos falando aqui de um obreiro do templo do Senhor. Um salmista. Isso aqui é escritura santa inspirada por Deus. Mas nós vemos, ele diz, o meu coração medita. E o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Que tipo de meditação é essa? Onde é que ele tem meditado? Digam-me aqui, nós, crentes, algumas dessas perguntas que Asaf faz são verdadeiras? Por acaso o Senhor nos rejeita, sim ou não? Não. Por acaso ele esquece do seu favor? Não. Por acaso desaparece o seu amor? Não. Por acaso acabou-se a promessa? Não. Por acaso esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Não. Em sua ira refreou sua compaixão? Jamais. Mas ele diz, o meu coração medita no quê? No que você tem meditado? No que nós temos colocado o nosso tempo, o nosso pensamento, o nosso raciocínio? Você tem meditado na palavra de Deus? Ou você tem meditado na sua própria tristeza? Você tem meditado na sua própria dor? A meditação que não seja na palavra de Deus é armadilha. Tem muita gente aí no mundo que diz, é porque eu medito. Medita no quê? Tem muito, porque eu faço essa atividade A, ou a atividade B, atividade C. Porque faz bem as posições e as meditações que eu faço. Presta atenção. Presta atenção no que você tem meditado. Pastora Isabela, como vocês sabem, ela é designer gráfica. Na verdade, tudo de artes e crafts e visual, você sabe que a pastora Isabela arrasa. E certa vez ela recebeu uma cliente que viu o trabalho dela e a quis contratar. Era um estúdio de pilates e de yoga. Eu gostaria de fazer uma identidade visual, um seminário que eu vou fazer de capacitação de professores, algo muito interessante, acadêmico. Tá bem, vamos fazer. No meio daquele trabalho, no meio do desenvolvimento daquela identidade, de toda aquela questão acadêmica, começa a aparecer os slides do que cada posição da yoga significa. E como elas abrem os chakras, que são, em bom e velho português, os demônios. Como você abre a sua alma para os demônios entrarem em você. Yoga. Eu faço yoga gospel. Como? Porque a minha meditação, eu medito nas coisas da natureza, nas ideias de Allan Kardec, de acordo com... Mentiras, 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 que te levam para armadilhas, que te fazem duvidar da verdade. Esses chakras são entidades, são demônios. E cada posição cai o cachorro deitado, não sei o que invertido. São todas posições de consagração a demônios. A entidades da religião budista. Mas quantos deuses existem no mundo? Quantos deuses existem? Desculpa, queridos, mais uma vez. Quantos deuses existem no mundo? Milhares. Nós servimos a um Deus. E só a Ele como Deus. Qualquer outro, querido, você dá qualquer nome. Não é porque se chama de Deus que é Deus. O meu Deus não é Alá. O meu Deus não é o Deus dessas religiões e do mundo. O meu Deus é o Senhor, o Eu Sou. Ponto final. Qualquer outro Deus com letra minúscula é mentira, é demônio, é entidade maligna, é armadilha. Qualquer igreja que você vá, que eles façam oração para santo, é armadilha, é mentira. Santo, à luz da Bíblia,
somos eu e você. Qualquer pessoa que te chama de pecador, nega a cruz do Calvário, porque Jesus me chama de santo. A Bíblia, inclusive, diz que no princípio, que ele era o filho unigênito, o único filho de Deus. Após a ressurreição de Jesus, após o sacrifício dele na cruz do Calvário, a ressurreição dele, a Bíblia chama Jesus de o mais velho, o primeiro filho de Deus. Por quê? Porque nós fomos adotados por Deus. Aquele que era o único se torna o primeiro, porque eu sou filho de Deus, porque você é filha de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus é armadilha, é mentira, vai ter nomes lindos. Ora, se tiver um nome horroroso, você cai na armadilha? Não. Você, alguém que já armou uma ratoeira, o que você coloca na ratoeira para o rato vir? Queijo, porque o rato gosta do queijo. Agora vai botar o veneno ali, vê se ele chega perto. Não. O pecado parece bom. O pecado, ele agrada aos olhos, ele agrada ao nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então vai, medita. Medita nos ensinamentos orientais de não sei quem. Medita nas filosofias desse mundo, medita. Medita na filosofia, no pensamento de filósofos que se mataram. Querido, música popular brasileira. Tá? Se não todo mundo aqui, a grande maioria de nós já ouviu essa música, em que diz, os meus heróis, Cazuza canta, os meus heróis morreram de overdose. Herói? Ídolo? Inspiração? Referência? Morreram de overdose, por quê? Porque não sustentaram, não aguentaram a própria vida. Não conseguiram viver sozinhos. E agora querem levar outros na mesma enchente da morte, das drogas, da sexualização, da hipersexualização. Esses são os caminhos do mundo. Ai, mas são meditações. Ai, mas são letras tão bonitas. Cazuza era um poeta tão inspirado. Abraçado com Satanás. Quer ir lá ficar com ele? Participar da inspiração dele? Ai, porque Renato Russo, nossa, como ele era inteligente. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Não existe livro, não existe literatura como a Bíblia. Não existe organização musical, literária, como é a Bíblia. Quer meditar? Medita na palavra de Deus. Porque qualquer outra meditação se torna isso aqui. Me diz essas perguntas que o salmista Asaf faz. São perguntas positivas? Que edificam? Você encontra aqui uma dúvida ou acusações? Jamais tornará Deus a mostrar-nos o seu favor? Parece um adolescente mimado. Ai, ninguém me entende. Ah, mas todo mundo faz. Querido, você vai começar a falar de coisas absolutas, pela sua própria perspectiva, desculpa, você já está errado. Eu sempre falo isso quando eu e a pastora Isabela, a gente vai conversar com um casal. E o casal começa, porque ela nunca faz isso. Eu falei, pode parar. Se você usa o nunca, você já está errado, você já está sem a sua razão, porque é impossível que ela nunca faça. Ela de vez em quando não faz, na maioria das vezes não faz, ou não tanto quanto você gostaria. Agora, você quer trabalhar com absolutismo, você já perdeu a sua razão? Porque ninguém jamais me tratou dessa forma. Mentira. Por favor, esse mundo jaz no maligno, o que mais tem nesse mundo é maldade. Você vai reclamar da pessoa que você mais ama nessa vida? Que você escolheu passar a vida junto? É isso mesmo? Você vai querer fazer um gabinete, vai ficar um apontando o dedo para o outro? Quando o salmista começa, jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Acabou-se a sua promessa, esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Perguntas que acusam, se opõem ao Senhor. Deus acusa alguém? Sim ou não? Quem é o acusador? Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então qualquer acusação é o que vem do mal. Se opõe ao Senhor. Não faça acusações.
Você tem dúvidas? Traga suas dúvidas. Agora, você quer acusar? Você quer apontar o dedo para Deus? Preste atenção. Vem do seu próprio mal. Vem da maldade que já há no mundo. Vem do pecado que existe na nossa carne. Ora, eu leio essas perguntas que Asaf faz. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Nós sabemos as respostas dessas perguntas. Sabemos ou não sabemos? Se um familiar seu, se um amigo seu vem te perguntar, a bondade do Senhor acabou? Você vai dizer, claro que não. Não. O amor de Deus falha? Não. Nós sabemos as respostas dessas perguntas. Asaf também sabia. E é isso que me assusta. É isso que nós precisamos prestar atenção. Você acha mesmo que um sacerdote, estudado na lei do Senhor, não sabe as respostas dessas perguntas? Você acha mesmo que Asaf duvidava do amor de Deus? Você realmente acha que Asaf estava aqui na dúvida? Não. Ele estava dando voz à sua própria dor. Ele estava dando voz àquele orgulho de quando nós doemos. Muitas vezes a gente, quando dói, quer machucar outra pessoa. Conhece alguém assim? Quando está irritado, tem que irritar outra pessoa? Você sabe que a pessoa está irritada porque ela está ali querendo irritar o próximo, porque quando a outra pessoa fica irritada, fiquei melhor. Tem muita gente que é assim. Se eu estou irritado, eu fico quieto. Você vai saber rapidamente se eu estou irritado, porque eu estou quieto, minha cara fecha, mas eu fico na minha. Eu faço questão de não falar, porque vai passar. Uma hora essa irritação vai passar e a gente conversa. Mas, querido, Asaf sabia as respostas. E ele continua a dizer, versículo 10, então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Você não me diz não, guarda para você. Mas quantas vezes você também não achou que Deus não estava agindo na tua vida? Quantas vezes você também não colocou em dúvida o agir de Deus, a promessa dele? Quantas vezes você não parou para pensar, poxa, mas se Deus quer fazer, por que ele não? Se Deus me mandou ir, por que ele não? Se é a vontade do Senhor, por que as coisas não acontecem? A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Saber, ele sabe. Nós também sabemos. Mas o conhecimento pelo conhecimento? Quantos aqui tinham enciclopédia em casa? Levanta a mão, quem aqui teve enciclopédia em casa? A minha pergunta para você nessa manhã é, onde estão as suas enciclopédias? Cadê aquela enciclopédia que você tinha? Lá em casa tinha uma vermelha, Barça. Tinha a Barça e tinha uma outra também. As pessoas até vendiam de porta em porta antigamente. Não lembro nem o nome da enciclopédia que tinha lá em casa. Mas me diz, onde estão as suas enciclopédias? Talvez você já tenha tido um dicionário. Onde está o seu dicionário? Onde é que está o seu dicionário? Onde é que estão as suas enciclopédias? Pastor, sei lá. Por quê? Porque conhecimento sem prática é vazio. Não adianta você saber que Deus é bom se você não pratica essa bondade. Não adianta eu saber que Deus é misericordioso se eu não pratico a misericórdia. Não adianta eu saber do amor de Deus se eu não amo. Se eu não me amo para começar e depois se eu não amo o próximo. Não adianta eu saber que Ele é criador de todas as coisas se eu não o louvo. Conhecimento sem prática é como a sua enciclopédia, perdida, vazia. Tem muito crente que sabe muito de Bíblia, mas vive muito pouco. Tem muito crente que sabe recitar versículo bíblico de cor, que detona a gincana bíblica, mas não vive. Não tem testemunho. Vive amargurado, vive reclamando, vive rancoroso. Conhecimento sem prática é vazio.
Tiago escreve: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ora, a Bíblia me diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo. Que nós somos justificados pela fé, que nós somos salvos pela fé. Mas Tiago aqui pergunta: se não tem obras, se não tem testemunho, se não pratica, se não vive, acaso a fé pode salvá-lo? Não. E aqui essa passagem, lê quando chegar em casa, Tiago capítulo 2, ele segue dizendo: ora, Abraão, no que foi sacrificar Isaque, as suas obras justificaram-no. Por quê? Porque ele sabia que Deus não queria matar o seu filho, mas ele foi e obedeceu a ordem do Senhor de sacrificar Isaque, sabendo que o Senhor haveria de prover o cordeiro para salvar o seu filho. As obras justificaram Abraão. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. A fé sem obras, saber sem viver, o saber simplesmente por saber, sem praticar, não te leva a lugar nenhum. Uma coisa que eu não suporto, que aqui no Fronteira não tem, é sermão. Porque o sermão é algo filosófico, sai de lugar nenhum, chega em lugar nenhum e não tem aplicação nenhuma para as nossas vidas. Não adianta de nada, te faz um pensador, mas não te faz ativo na vida com Deus. O que nós fazemos aqui é palavra, é pregação, é aplicação da palavra de Deus. Mais do que escolher, crer. Ordene a sua alma, ordene o seu coração. A palavra de Deus nos diz que Davi declara a sua própria alma: louve ao Senhor, ó minha alma. Existe na língua portuguesa um tempo verbal, não um tempo verbal, mas uma forma de se escrever, que se chama o modo imperativo. Pietro deve estar estudando isso aí, deve saber bastante do modo imperativo. Se a gente perguntar, você vai poder nos dar uma aula sobre ele. Quando você vê uma propaganda, a propaganda diz: compre, liga, faça, beba Coca-Cola, refresca a tua sede. Isso é o modo imperativo, é o modo que nos manda fazer alguma coisa. Da mesma forma, nós temos que fazer com a nossa alma. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Adore, agradeça. Honra ao Senhor. A Bíblia é cheia do modo imperativo. E nós temos que fazer da mesma forma. Asaf, nesse salmo, depois do versículo 10, depois do versículo em que ele está aqui acusando a Deus, ele diz: eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar das obras antigas do Senhor. Eu vou me lembrar daquilo que Ele fez. Nós chegamos no versículo 11 que diz: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ele aqui ordena a sua própria alma, ele ordena o seu coração, ele ordena a sua tristeza, ele ordena o seu choro, ele ordena a sua angústia. Recorde os feitos do Senhor, recorde o que ele fez, medite nas suas obras, considere todos os seus feitos, não se esqueça de nada. Asaf aqui, ele ordena a sua própria alma. Talvez hoje nós precisemos fazer o mesmo. Ordena a tua própria alma, alegre-se. Alegre-se. Ordena o teu coração, seja grato. Seja grato. Ordena a tua língua, para de reclamar, para de murmurar. Ordena as tuas próprias decisões. Siga a vontade do Senhor. Siga a vontade do Senhor. Siga o que o Senhor quer fazer. Nessa manhã, em nome de Jesus, declara sobre a tua vida: eu vou recordar. Eu vou meditar. Eu vou considerar, eu vou viver. Declara a tua dor, declara a razão da tua dor. Eu vou recordar os feitos do meu Deus.
Declara a razão da tua dor. Eu vou considerar as suas maravilhas. Declara a razão da tua dor. Eu vou viver a vontade do Senhor. Eu vou viver a vontade do Senhor. Esse salmo ele é dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao 10 nós temos a tristeza. Asaf se derramando em choro, em reclamação, em angústia, em ansiedade, deprimido. A mão do Senhor não age mais. Versículos 11 e 13 nós temos a decisão de Asaf. Eu vou recordar, eu vou lembrar, eu vou considerar, eu vou viver as maravilhas de Deus. E do versículo 14 ao 20, Asaf começa a declarar: Senhor, as águas ouviram a tua voz e tremeram. Os grandes marcos naturais desse mundo se dobram diante de ti. Ele vive o sobrenatural. Onde é que você está hoje? No Salmo 77 da tua vida, onde você está hoje? Na tristeza ou na incredulidade? Você continua argumentando com Deus, continua brigando com Ele, continua lutando com a tua fé? Você está no ponto da decisão? É isso que eu quero. Eu vou conseguir, eu vou até o fim, como nós declaramos aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, todos nós temos que viver, versículos 14 a 20, o sobrenatural do Senhor. Nessa manhã, eu quero te dar a chance de mudar o momento da sua vida. Eu quero te dar a chance, o Espírito Santo vai nos dar essa chance de decidirmos, seja qual for a razão da tua dor. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.